Pronto, agora já está gravando. Uhum. Então, Ana, foi atribulado para nós, porque veio uma informação, vou relatar tudo o que aconteceu para você ficar a questão do PSS, que era para usar o mesmo protocolo, aí deu aquele apuro na sexta-feira, que era o protocolo novo, nós corremos atrás, os professores, muitos professores PSS, nós, no momento, naquele momento, estava em aula, então eles tiveram que dar um jeito de enviar, por sorte todos enviaram. Nós tínhamos o protocolo de revisão de 2 jornadas de uma cursista nossa que estava dando maior confusão de educação especial, foi e voltou mais 5 vezes, né? Então, daí nós tivemos o atendimento de uma professora, tivemos a reunião de alinhamento com o professor da questão lá do aeroporto, né? Fluiu bem a questão, nós tivemos que orientar bem o professor, né? Então, toda vez que a gente pegava para preencher a planilha, né, acontecia alguma coisa, a gente, né, vamos dar conta nesse momento, vamos atrás, né, achei bem sincero, assim, bem atribulado esse nosso início. Daí, quando nós tranquilizou as coisas e tudo mais, agora eu atendi 2 reuniões e a Josi tem mais, eu vou atender mais uma hoje, né? Atendi uma hoje, e a Josi tem mais 2 de outra professora. Então, você também que vocês estão substituindo. Estamos substituindo, de atestado uma e uma de licença médica, que nós vamos atrás de outro professor. Ontem eu abro o computador, que nós temos mais computador lá em casa, eu fiquei só com... E é aquele MacBook, sabe, Ana? Chega no momento, não abre as janelas tudo junto, ele fica dando erro, conflito no Windows. Então eu tive bastante dificuldade para realizar o reencontro saiu, sabe, assim, foi uma beleza, assim, no sentido que uma turma muito boa e tudo mais, mas sabe quando o teu coração fica assim, que a coisa não funciona do jeito que é para acontecer? Quando terminou a reunião, fui mexer nas configurações, daí eu descobri como que habilitava para ter as funções do Windows. Mas, assim, foi bem complexo. Daí, hoje, acredito que vai mais tranquilo nessa parte. E o print eu pedi para uma cursista fazer. Mas, mesmo assim, foi um ritmo bem acelerado, né, já ontem, com reuniões e tudo mais, sabe? Então, isso que eu coloquei para você. Mas nós vamos estar sentando, nos organizando e tudo mais. Só que vou deixar registrado, sabe o que, Ana? Tem que rever muito o início das jornadas, porque ficando muito atropelado, a gente acaba tendo que utilizar o tempo para outras demandas e nem a gente aproveita 100% o papo formativo, sabe? Aquele momento que a gente tem para estudar, para prestar atenção, sabe? Ele também ficou bem assim, a gente teve que rever muito a gravação, e o rever a gravação do papo formativo para nós é complicado, porque a demanda não para, né, Josi? Acho que era isso que eu queria ter passado. Toma um tempo, né? Toma tempo. Pode falar. E assim, Ana, nós tivemos bastante também agora nesse início de jornada, bastante remanejamentos, né? Que isso também é algo que está na nossa demanda, mas que ocupa um tempão, né? Então a gente fez bastante remanejamento, tivemos bastante buscativa, a gente trabalhou em cima disso, então isso é um tempo também, né? Que toma muito tempo, porque ali a gente precisa pegar os e-mails alternativos, então a gente faz todo, né? Nós orientamos bastante nossos professores a realizar a buscativa. Nós também fazemos. Então, eles fazem, né, geralmente pelaquela mensagem do @escola, pela mensagem do WhatsApp, os que têm, né, que montaram um grupo, e aí a gente vai, então, naquela planilha e pega todos os e-mails alternativos. Então, a gente faz uma conferência. Então, nós trabalhamos juntos aqui com o Marcos nessa ação da buscativa, né, para a gente poder pegar pela planilha os e-mails alternativos, porque, assim, é uma forma do professor também se sentir valorizado, dizer, poxa, me mandaram nos meus 2, 3 e-mails, então é sinal que estão sentindo falta de mim, então eu vou voltar, vou me empenhar. Claro! Né? A gente faz isso com, assim, eu sempre falo com muito zelo a buscativa, porque a gente não quer que o nosso cursista fique aí evadido, né, que ele não volte mais, fique perdido. Então essa é uma ação que também, né, leva tempo, mas a gente fez, então nós vamos colocar lá na planilha, né. E uma questão que a gente estava verificando agora também pela manhã, atividade avaliativa, né, Marcos? Que a gente está tendo bastante problema, Ana, com atividade avaliativa, situações de drive cheio de cursista, sabe? E que o anexo que foi atribuído lá na sala do Classroom não aparece para o cursista. Então, assim, é uma situação complicada. Ontem ainda lá na turma que o Marcos trabalhou, acho que já teve, né, Marcos, essa situação, e os formadores estão relatando, alguns cursistas, e eu observando a turma que eu vou atender, eu já vi que tem problemas com atividades avaliativas. Então, a gente também está organizando isso, abrindo, tentando refazer a postagem, sabe? Então, tudo isso são situações que vai, né,
assim, que toma bastante tempo, mas que é tudo necessário, e que a gente precisa ficar atento, né, Ana? Né? Principalmente Sim, nessa questão do CLES, que a gente confere, né, observa tudinho. E são prioridades, né, também. Né? Diz que não tem plural de prioridade, porque prioridade é uma só, mas a gente consegue ter. Ou a gente consegue ter plural de prioridade. Mas, assim, gente, a questão ali da atividade avaliativa, eu acho que vocês não precisam repostar se for drive cheio. Se for drive cheio, ele limpa ali o drive e a atividade vai aparecer, libera daí. É que tem um erro, Ana, que é assim, eu vou te explicar, da nossa professora até acabei de fazer com a Josi, Rosana Berté, que é uma cursista. Quando a primeira atividade dela não abre, quando você tenta repostar novamente ali dentro do Class, incrivelmente abre a atividade, fica normal, não é todos que acontecem isso. Daí a gente exclui da primeira e a professora utiliza normal naquele momento. É um erro ali na hora do comando. Tem alguma, que é o caso da professora Marisa, eu tô lembrando bem o nome delas, porque eu acabei de arrumar a atividade, que o caso dela nem repostando não funciona. Essa professora é drive cheio, sabe? Nós já tínhamos bastante desse caso lá em educação especial. Alguma coisa na hora de postar que ela dá um errinho. Daí, quando você reposta para esse professor, ele abre normalmente. Então, tem que tentar primeiro repostar para depois avisar o professor que o drive está cheio. Porque, geralmente, se eu avisasse a professora Rosana, professora, o drive está cheio, ela ia lá e me responder assim, não, Marcos, meu drive tem espaço livre. Então é um errinho na hora da postagem. Mas esse é o mais simples que tem, Ana. O mais complicado mesmo é quando realmente está com problema no drive. E daí eles não sabem limpar, e a gente tem que às vezes abrir uma Meet, é esses que é o mais complicado. Mas o repostar, a única coisa que demora é que a gente entra turma por turma para ver quem está com problema, se a gente reposta e resolve ou comunica do problema no drive. Tá, entendi. Porque a primeira coisa que eu fazia era isso, limpa o drive. Eu fazia o contrário, né? Ó, deve estar cheio, limpa o drive, né? Exclui o que não precisa mais, e aí daí me confirma se entrou. Daí, se não entrou, a gente vai ver o que acontece. Eu não sei, fazia. Porque geralmente era o drive cheio, né? É o drive. Só que assim a gente consegue eliminar alguns que a gente não precisa entrar em contato. A gente mesmo já Para resolve vocês ali. é mais tranquilo assim. Então tá certo. A gente faz o que é mais tranquilo pra gente, mais fácil pra gente. Então é isso. A gente reforça que a gente não aceita, né, aquela cópia, né? Falou, ó, tem que estar no Class 1, então você tem que dar um jeito no teu drive. Nós vamos tentar repostar se não der certo, né? A gente fala para os nossos formadores, a gente tenta repostar, não deu certo, problema no drive, vamos comunicar para que limpe, porque daí arruma, né? Ou em últimos casos, que é um problema muito sério, aí tem que comunicar o CRTE do núcleo, porque dele entra e vê se tem algum probleminha no arroba escola do professor, né? Daí é mais complicadinho, né? Tá certo, então, gente. Eu vou tentar aumentar isso aqui, só um pouquinho. Tá bom agora? Dá para ser? Dá para ser sim? Então, gente, Tranquilo, aqui, né? Oi? Não, falei tranquilo, as nossas telas aqui são bem grandinhas do nosso monitor. Então tá, para mim aqui estava pequenininho. Então aqui, pessoal, né, são as nossas nossos alinhamentos fixos, né? Então aqui o informativo lá da reunião da tutoria, o manual, checklist, as premissas, o site. Esse aqui que eu vou abrir com você. Aí esse aqui é a planilha, né? Que a gente já conversou, do acompanhamento semanal. Então vocês já falaram para mim dela, e eu só quero abrir esse aqui para a gente ver se está tudo em ordem. Aqui, pessoal. Não, esse não é de vocês. Eu acho que o de vocês está certinho. Só um pouquinho já. Laranjeiras. Aqui, ó. Assim que vocês puderem, estão vendo? Eu estou tendo que abrir fora aqui, daí eu não estou olhando vocês. Assim que vocês puderem, eu preciso da playlist. Tá? Não tá aqui a playlist, ó, de vocês.
Eu já passo, ela está completa naquele que a gente tinha que preencher, Ana, a gente já passa para você. Uhum. Tá, então assim, podem me mandar se for o que for mais fácil, tá? Se for mais fácil vocês põem aqui, se for mais fácil mandar pelo WhatsApp, daí depois eu copio aqui. Tá? Viu, mas então, eu coloco, porque tá facinho. Uhum. Só a gente lembrar, eu preciso de uma playlist de cada um de vocês, tá? Porque tem gente que tá fazendo playlist do núcleo e todo mundo junto. Eu preciso uma do Marcos, uma da Josiele, a gente vai ter que, né, com os outros alterar isso. Tá bom? Nós temos separado, Ana, já fizemos a playlist. Sim, né? Nós temos uma do núcleo, desculpe te interromper, que a gente coloca os alinhamentos, as ações que nós fazemos juntos. Mas o feedback é separado, então a nossa playlist é separada. Isso, a gravação pode ser a mesma, né, de vocês dois, mas cada um tem na sua playlist. É isso aí. Porque senão a gente dá problema exatamente no feedback. Então, daqui é só isso, gente, e a hora atividade deles, né? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguiram pegar a hora atividade dos formadores? Lembra que ontem, perdão, no alinhamento de ontem eles preencheram, nós só não passamos o alinhamento. Lembra que a gente fez aquele encaminhamento? Que você me ajudou a lembrar que a hora atividade era 2, poderia ser separado. Isso, verdade. Nós reforçamos essa informação. Depois eu coloquei lá no grupo deles, pessoal, hora atividade pode ser separado, mas tem que ser 2, fiz toda a explicação, que naquele momento também estava muito rápido para terminar ali o final, eu acabei deixando para o final, e na outra eu puxei para o início, a organização do feedback e a organização da hora atividade. Então, só falta passar para a planilha, Ana. Terminando a reunião, a gente já faz a sessão também. Então tá bom. Então, é só isso, porque daí também eu já vou me organizando. Mas, então, é só isso aqui na questão ali da planilha, tá? Agora, para onde eu volto? Para cá. E a Josi está anotando tudo ali, porque depois a gente faz o cheque. Sim. Aí, nossos combinados, gente, né, que estão saindo direitinho, não temos aqui problemas ainda nenhum, né, nenhum. Então, eu vou passar, tá bom? O banco de horas nós vamos te avisar, porque nós temos que tirar também dessas reuniões, Ana, porque já vence o mês, né, então a orientação do núcleo é para nós tirarmos, tá? Então, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, vou sair um pouquinho mais cedo, mas daí você sabe que é por causa do atendimento que eu tenho que compensar as horas, e a Josi é o mesmo caso. Tá certo. Isso, a gente vai só se conversando, que daí a gente, né, tá sabendo. Também, gente, se vocês esquecerem ou, né, qualquer coisa, e vocês precisarem, por exemplo, né, que nem semana passada aconteceu de uma tutora não estar na reunião de tutoria. Eu pergunto, tá tudo certo? Por que você não tá? E, né, a gente se acerta, não se preocupem quanto a isso. Então, vamos lá. O remanejamento, vocês já comentaram, né? Estão fazendo. Aí, só ali aqui a gente tem que isso já foi, na verdade, algumas coisas do nosso alinhamento foram passadas na reunião de tutoria, tá? Então, provavelmente, algumas coisas até vocês já fizeram, já organizaram, né? Porque foi passado na reunião de tutoria. Então, aqui a gente tinha, né, a orientação para o remanejamento dos cursistas, vocês fizeram ali no alinhamento, né? Estão explicando para eles, então, tranquilo. Só informar o número de remanejamentos no Forms, que está aqui, né? É isso, né? Isso, eu vou informar também na sequência, já te conto por quê, Ana. Porque nós tivemos alguns casos que a própria SED, a Fernanda, entrou em contato, que nós tivemos que fazer remanejamento hoje, porque foi questão de demanda, tá? Então, daí eu encerrei hoje, eu sempre mando na segunda-feira cedo o Forms. Porque tem um ajustezinho que a gente faz o remanejamento na sexta, mas, por exemplo, o professor pediu 5 horas da tarde na sexta-feira. Ele ainda está dentro do prazo, né, Ana, de pedir, então a gente ajusta na segunda de manhã. E a Ana pediu para mim organizar de alguns da CED. Então, eu vou estar mandando com o número bem certinho, e é para colocar o print do SERE ainda, né, Ana? Para quando tem o do professor. Que nem nós fazíamos ano passado, né, num documento. Então, pode deixar que esse também está encaminhado. Gente, descobri como é que aumenta e rola aqui. Pronto, descobri. Só que tá sem controle, peraí.
Aí. Esse aqui também, né, vocês estão fazendo, então tem muita coisa hoje do alinhamento que vocês vão ver que é mais reforço também, tá? Então, priorizar o acompanhamento síncrono, especialmente, né, dos formadores novos, das turmas que tiverem participantes inscritos pela secretaria. Acho que não foi o caso, né, de vocês, não teve ninguém inscrito pela secretaria, né? Foi mais as recomposições de aprendizagem, matemática, né? Um professor que teve erro, mas é o professor Cláudio, que daí foi incluído depois, mas ele já tivemos a resposta do professor ali e tudo mais, sabe assim, professor bem centrado, né? Ele também é vice-diretor, né? Então tá tranquilo. E isso aqui a gente anota, né? Só coloquei ali a planilha, né, para lembrar que esses acompanhamentos vocês, né, marcam lá na planilha semanal, bom? Mas ali daí é só para lembrar mesmo. Gente, quanto à avaliação do segundo encontro, conseguiram preencher? Sim, e colocamos no alinhamento também. Fizemos, né, Josi, colocamos. A Josi não fez porque ela não foi, né, na verdade, a avaliação. Sim. Mas nós passamos nos 2 alinhamentos, eles fizeram. Eles também a Bárbara, durante o papo formativo, reforçou, Ana. Tivemos algumas reclamações, se for pegar o papo formativo ali, uma choradinha de pitanga dos nossos prof, né? Mas, assim, algumas coisas nós tivemos que compreender, outras nós falamos para eles direcionarem pela avaliação mesmo. Ótimo, então tá bom. Mas aqui eu tá ótimo, então vocês já responderam ali a outra, mas essa aqui é a avaliação de vocês, do segundo encontro da tutoria. Estou perguntando se no caso o Marcos, sim, né, porque a Jo não foi. Fiz dos dois. Tá ótimo. Sobre a devolução de bolsa, tá? Também não é o caso de vocês, né? Então não tem problema. Alguém vai devolver bolsa dos formadores? Também não, né? Todo mundo foi? Não. Um só o Pablo, mas o Pablo ele não foi inscrito. Não recebeu. Não recebeu. Então não tem problema. Pessoal, como é que tá a vivência das oficinas? Também não, né? Porque ninguém faltou. O Pablo precisa. Sim, o Pablo precisa, mas nós entramos em contato aqui com a Marion e já tem 2 vivências que já estão marcadas para o professor passar. Nós estamos vendo a terceira, Ana, ainda, que não está bem certo, tá? A gente juntou, que nem a gente falou com você, que nós vamos agrupar para não ter que ficar os formadores tendo que participar de mais que um. Eu vi ali na tutoria de formação que né, vocês estão se organizando. Então, é mais para saber mesmo se está encaminhado, mas está encaminhado. Então, tranquilo, gente. Daí a avaliação que vocês já comentaram, né? Devolução da bolsa. Alguém, se precisar de declaração, né? Podem enviar esse formulário, né? Eles têm que responder esse formulário aqui. E como está tendo muito evento, muita solicitação, né? Inclusive, vocês já comentaram sobre isso, eles precisam mesmo ter paciência, né? A dificuldade deles, a única coisa, né, que já está fechando o mês, daí tem um diretor que está exigindo, né? Daí o que eu fiz? Os profs do nosso núcleo de origem, eu acabei fazendo uma declaração aqui pelo núcleo também, porque tem diretor que... Você entende a situação, né? Não é todos que, tipo, esperam e tudo mais. Então, para esse diretor, como era professor que estava do meu lado no momento da formação, a gente viu desde a hora que ele chegou ali, nós, enquanto tutoria, demos uma declaraçãozinha para o diretor se acalmar um pouquinho, tá bom? Tá bom. Bom, gente, aqui também, né, vocês já comentaram ali, né, a conferência de documentação do PCS, realizada com muita atenção, né, aqui é o Marcos que está responsável, né, Marcos? Isso, mas também foram coisas já tratadas ali na reunião da tutoria, então vejam que é só mesmo reforço, tá? Sobre reposição de reunião, gente, só lembrá-los, né? Vocês fizeram isso no alinhamento, que tem que ser na semana, de maneira síncrona, né? Porque senão eles querem assistir gravação. E aí é para dizer mesmo, não existe reposição na semana seguinte, porque já passou, né? Já é outra reunião, já é outro conteúdo, e não existe reposição assistindo gravação, né? Não adianta assistir a gravação, repus, não.
tem que participar efetivamente, sincronamente, né? Não existe reposição de formador, então se o formador faltar, né, faltou mesmo, ele precisa justificar. PSS vai perder, né, se não fizer, ele não tem como repor, tá? Então é isso aqui. Ou o tutor, né, ou vocês atendem a turma, ou vocês podem remanejar para uma outra turma, aqueles cursistas, né, se tiver no mesmo horário, tá? Mas, né, caso aí algum formador, eu posso repor, não existe reposição de formador, tá? Isso são coisas que às vezes acontecem, não aconteceram com vocês, né, mas aconteceram em outras turmas, sabe? Professor formador pedindo para repor o dia de falta. Então, não... Daí a gente avisa todo mundo, né? Papo formativo obrigatório e síncrono também, né? O que eu vi ontem, eu não tô com o papelzinho com as minhas anotações do Pablo. Como, né, a gente teve aquelas questões ali em relação ao Pablo, ontem eu fiquei, né, observando o comportamento dele. Ele estava atento, ele participou muito pouco, né? É assim mesmo, ele participa pouco dos papos formativos, ele participou mais ali no chat e bem no finalzinho, né, da reunião. Pode falar. Assim, naquela reunião de alinhamento que a gente fez com ele, né, devido àquela situação lá, nós pontuamos isso, né? Eu lembro que fui eu, nesse momento, que falei e deixei bem claro isso para ele, né? Falei, olha, professor, o papo formativo, ele é obrigatório, está dentro da nossa carga horária de trabalho dos formadores, né? E o professor precisa estar presente ali nesse momento e participando ativamente, prestando atenção, tirando dúvidas, né? Então, isso ficou, inclusive, registrado lá, né? E nós falamos isso para ele, a gente frisou mais de uma vez, porque nós falamos, olha, professor, inclusive nas reuniões de alinhamento conosco e no papo formativo, a gente já passou muitas informações e trabalhamos as premissas, em uma das reuniões de alinhamento, nós trabalhamos as premissas do formador, né? Então, o professor, esse acontecido aí, né, que descumpriu as premissas, já foi trabalhado, então o professor já tem ciência, né? Então, assim, é bastante importante essa participação em reunião de alinhamento e principalmente no papo formativo, que é obrigatório, né? O professor precisa estar ali prestando muita atenção e participando ativamente. Então, isso foi frisado muito naquela reunião onde nós registramos uma ata, né? Então, assim, ontem nós também observamos isso, eu comentei isso com o Marcos, nós fizemos uma anotação, porque aí a gente vai agora, no próximo alinhamento que a gente vai fazer já com ele, a gente já vai novamente cobrar, né, essa participação, assim, digamos que... Porque a gente viu que ele prestou atenção, mas ele caminhou em alguns momentos. Isso. Ele andou, eu não sei aonde, se ele estava se deslocando de um lugar para o outro, pode ser que, né, que era isso. E a gente via que ele fez, ele perguntou no chat, ele participou. Então, assim, mas eu creio que alguma coisa fica falho, né, Ana? Então, assim, a gente vai novamente fazer essa conversa, fazer esse alinhamento com ele, né? O primeiro feedback, assim, que eu acho que a gente vai dar prioridade também é o dele, né? Por conta desse acompanhamento que a gente vem realizando com ele. Então, assim, a gente percebeu isso também, exatamente isso que você ia pontuar aí. Teve um momento, né, que ele saiu e ficou sem a presença, né? Depois ele aparece andando. Eu até achei que ele estava na rua, né? Mas depois ele volta. Ele estava com dois equipamentos, Ana. Ele estava com 2 equipamentos que eu também vou questionar ele por que de 2 equipamentos. Entendi. Você viu que um ficou tipo na mesa e o outro ele ficou tipo andando, né? Mas e por que 2 equipamentos se os 2 tinham imagem, né? Ele teve que também se adequar com o equipamento durante o papo formativo. Tá certo. Né? Eu sei que quem também estava era o Luiz, mas porque daí ele estava, acho que com a câmera e o outro não, né? Luiz, nós não temos Luiz, Ana. Então, eu acho que era de outra... Nós temos o Maicon, o Fábio e o Ronivaldo. Não, então é de outra... Porque daí eu acabei assistindo, eu ia assistir os 2 papos de heads,
mas aí teve problema lá com geopolítica e eu precisei assistir, então era do outro. Ai, tô confundindo as pessoas. Mas é que daí eu não reparei isso de dois equipamentos, eu não tinha reparado. O que eu reparei é que ele sai um momento, fica sem a presença dele e depois aparece ele andando. Isso que eu percebi, né? Enfim, gente, como ali o papo formativo é horário de trabalho, é como se a pessoa estivesse na escola, né? A gente pede que exista um comportamento, né? Assim, então ele deixar um espaço. Claro, né? Às vezes precisa fazer alguma coisa, aí levanta, faz, volta, a gente entende, né? Mas, enfim, ele está sob observação, esse é o problema, né? E ele já foi, digamos assim, advertido por conta de algumas situações. Então, ele deveria também estar assim, um pouco mais preocupado em relação à atuação dele, né? Então, isso a gente sente também, né? E uma coisa, assim, Ana, que a gente sempre frisou para os nossos formadores, né? Já em outros momentos e né, com outro tema que a gente tinha, era essa questão da participação ativa no papo formativo, porque eu falo, gente, ali é o momento mais importante do grupo de estudos, porque você está se apropriando daquilo que você vai trabalhar com o teu professor, com o teu colega, com os teus cursistas, não é, Ana? Então, assim, eu preciso estar ali, eu preciso entender, eu preciso tirar dúvida, se for necessário retomar algo do anterior, porque naquela semana, porque às vezes confunde, né? Porque hoje eu estou vendo que eu vou trabalhar semana que vem. Não é o que eu vou trabalhar essa semana, então às vezes confunde um pouco. Então, nós sempre orientamos, pessoal, tem dúvida, tira essa dúvida no papo formativo, esse é o momento. Não adianta depois vir pedir para mim, para o Marcos, coisas relacionadas a roteiro, que nós não vamos, às vezes a gente não tem, né, Ana, assim, todo um conhecimento como técnico que preparou. Então a gente fala muito isso, fala nas reuniões de alinhamento, a gente cobra muito isso, sabe, Ana, dessa questão da participação ativa, de tirar dúvida, de participar de verdade, estar ali, não só de corpo presente, né, mas estar ali e prestar atenção, porque senão depois chega lá na hora, você não pode chegar lá com dúvida, né, você tem que chegar lá bem preparado. Outra coisa que a gente orienta muito, principalmente os novos, e algo que eu orientei também o Pablo, você está vendo, presta atenção, eu falei para ele, na segunda-feira você vai estar no papo formativo da semana seguinte. Então, nesta semana, reveja a gravação do papo formativo, né? Que vai ser desta semana, para que você fique bem alinhado, para que as suas ideias não confundam o que você vai trabalhar essa semana com o que você vai trabalhar na semana que vem. E até para você poder fazer esse paralelo, olha, nessa semana a gente está vendo isso, mas na semana que vem nós vamos dar sequência, nós vamos, né? Porque eu acho que é importante você deixar claro pro cursista, né, que é uma sequência, que, né, não, talvez não, porque às vezes apavora um pouquinho, então não vamos se apavorar, porque na semana que vem a gente vai, né, rever e tal. Eu acho importante fazer esse elo, sabe, esse paralelo de um roteiro com o outro, uma retomada. Então isso a gente orienta muito, e principalmente agora o Pablo, né, que a gente precisa estar em cima. Exato, você comentou um ponto importante. É o momento de se preparar, né? E uma das premissas, uma das rubricas, é o preparo do formador, né? Então, exatamente isso que eu senti um pouco. Claro que ele vai ter uma pressão um pouco maior aí sobre ele, né? Por conta de tudo que aconteceu. E é isso mesmo, demonstrar um pouco mais de atenção, né? E outra coisa, Juliana, nós, na nossa reunião de alinhamento, acho que você percebeu, nós colocamos a função de cada um. Qual é a função nossa enquanto tutoria? A gente deixou claro isso. A gente já havia falado isso antes, mas nós reforçamos. Ontem terminou o papo formativo, ele mandou mensagem no WhatsApp da Bárbara, perguntando coisas de Classroom. Então, assim, aí eu entrei em contato. Olha, professor, eu vou verificar a situação do Classroom, eu vou dar uma olhada, pode deixar, que aí eu te, né, se tiver ali, não tiver ok, vou te orientar. Então, assim, ele não prestou atenção, sabe? Ele não está mudando, né, o comportamento. Sim, eu acho que ele deve ter, talvez, uma dificuldade, né, para memorizar as informações, alguma coisa assim. Então, a gente vai ficar atento e vai ter que estar sempre meio que frisando novamente, trazendo as informações para ele, né? Né? E observar agora as reuniões dele, né? Enfim, é isso. Mas eu queria, assim, só comentar que eu também fiz algumas anotações, né? Trocar essa percepção aí de ontem
E hoje a gente vai ter que assistir a reunião dele de novo, né? Porque aconteceu das 6 horas, né? Sim, sim. Eu até deixei anotado que essa é a nossa ação também para observar a reunião do Pablo. Está até anotadinho aqui. Bom, gente, alguma turma de vocês foi fechada? Então, tá não tivemos turmas fechadas. Se, né, vier acontecer, esperemos que não, né? Só para vocês já ficarem sabendo, elas têm que estar vazias lá todos os cursistas, né, tem que retirar do... Eu não sei se é uma planilha, se é enfim, tá? Mas vocês, né, devem ter ali, do class também, tem que ser retirado, enfim, tem que estar tudo vazio, senão a turma não fecha. Mas é só se isso acontecer, tá? Que a gente espera que não. A hora de atividade, né, que a gente já conversou ontem, então ele tem que cumprir 2 horas, ele pode, como, né, o Marcos falou, fazer uma na segunda, uma na sexta, não tem problema, mas precisam ser 2 horas. Vocês comentaram ontem com eles. Não tivemos novas inscrições, né? Então, em relação às faltas, ontem deu um quiprocózinho por causa disso aí da falta. Não sei se já foi perguntado, se eles quiseram calcular coisa de falta, mas, né, vocês sabem, a orientação é a gente falar em termos de porcentagem, que é para não nos comprometermos. Porque se a gente fala, segundo a contagem, eles podem faltar 2 reuniões, né? Ou 4 faltas. Dentro de 10 reuniões, porque vão ser 10, né? Acho que de vocês vai ser 10, alguém vai ter 9. Vai ter 8 e vai ter 9, Ana. Pois é, de 8 eu não fiz. De 9 reuniões, são 4 faltas. Mas, de preferência, a gente não comenta essa quantidade. Fala em termos de porcentagem, 75% de presença, 25% de falta, e o cursista que faça o cálculo, que se responsabilize pelas faltas dele. Se a gente diz, e o sistema, né, enfim, porque é o sistema que vai controlar essas faltas. Depois eles vêm em cima da gente falando, né? Mas você falou que eu podia faltar 4 vezes. Então é uma forma da gente não se comprometer e, enfim, ele assumir responsabilidade, né? Pelos atos, pelas faltas deles, tá? Mas deu que propõe isso, gente. Impressionante, né? A gente tá tentando proteger a pessoa e a pessoa não entende. Mas, enfim. Ana, mas isso acontece muito, assim, nas reuniões, eles pedirem para o formador quantos encontros eu posso faltar. Eles querem ouvir da boca do formador se eles podem faltar 1 encontro, 2 encontros. Então, isso, assim, é bem complicado, porque aí eles começam a pressionar. Por mais que o formador... Nós sempre orientamos para os formadores, pessoal, vamos focar no 25%, né, na questão ali de 75% da frequência e tal, vamos focar na porcentagem, mas não adianta, sempre vem esse questionamento, tá, mas eu posso faltar 2 reuniões, ou é uma reunião? Então, eles querem que alguém afirme, sabe? Então, é bem complicado. Claro, né, porque se der algum problema depois, eles têm alguém para quem culpar, né? Que é assim, o ser humano, né? Tem que ter alguém tem que ser culpado pelo que eu fiz, né? Mas enfim, também o formador, aí é a postura de liderança, né, do formador. Olha, gente, faça o cálculo você, né? E se responsabilize pelas suas atitudes. São 25%, isso é legal, né? Tá na lei, não sou eu. Mas você faz o cálculo, não vou te dizer quanto. Foi exatamente esse o problema. A gente sabe que é difícil. Eu fui formadora já até metade do ano passado, então a gente realmente passa por isso. Mas aí é essa postura mesmo, né? Eu não vou te dizer e depois você dá algum problema, né? Se o sistema vai lá, não bate os dias que você faltou, então evite faltar. Evite faltar.
né? Pense na tua formação, pense que uma falta vai ter um problema ali de falha de conteúdo, de coisa que você não teve. Assistir presencialmente não é a mesma coisa que assistir uma gravação, né? Então, para eles, sabe, encaminharem mais para esse lado, convidarem o cursista mesmo para assumir a responsabilidade por isso e fazer o cálculo, o cursista mesmo fazer o cálculo. É uma situação complicada, né? A gente sabe que é delicado, mas também, gente, não dá para baixar a cabeça demais. É verdade. Né? E até porque, Ana, o que a gente orienta sempre também é em relação a colocar para os professores cursistas desse sentido assim, olha, a gente sabe que imprevistos podem acontecer com qualquer um, de repente, justamente naquele dia, naquele horário, aconteceu um imprevisto. Mas aí, gente, vocês já sabem, eu tenho aula na segunda, na terça e na quarta, por exemplo. Então, na segunda, aconteceu um imprevisto, você ainda tem a possibilidade da terça e da quarta, né? Então, assim, vamos ser responsáveis no sentido da frequência, da participação, né? Então, eu acho, assim, que colocar também essa possibilidade da reposição com o mesmo formador, né? Com o mesmo formador, eu acho que isso também alivia essa questão da falta, né? Porque aí eu posso pensar, não, tudo bem, ou eu tenho um compromisso lá no meu dia, mas a minha formadora já me deixou tranquila que eu tenho 2 dias ainda que eu tenho possibilidade de reposição, né? Exatamente. Isso alivia um pouco essa pressão, eu não posso faltar, ou eu posso faltar só um encontro, né? Então, assim, acho que isso a forma da reposição ajuda bastante. Sim, perfeito, é isso mesmo. Então, tem que dar essa tranquilidade também para o formador, né? Porque eu acho que ele se sente responsável por ter que responder tudo do jeito que o cursista quer. E não, né? O cursista, é como aluno, o cursista também precisa assumir as responsabilidades pelas coisas que faz, né? É uma formação e desenvolvimento humano também, né? Não é só de conteúdo. Gente, sobre os feedbacks, é importante, mas aqui também acho que é mais um reforço, alternar as turmas, né? Então, não assistir sempre a mesma gravação, a mesma turma, né? Assiste hoje uma do Pablo que não seja das 6 horas da tarde, né? Enfim, mas é só para a gente alternar para ver eles também atuando em várias circunstâncias, em vários momentos, né? Porque às vezes a gente assistir sempre a mesma turma, né, pode não dar essa visão mais... Nós sempre colocamos assim, Ana, no início não dá certo, mas a gente quer desenvolver que o nosso formador dê a turma que ele quer que a gente analise. Não para ser melhor, mas aconteceu alguma coisa que eles queiram alinhar com a gente nunca vai, né, falar assim, o professor nunca vai ser no sentido de punir e tudo, mas pelo contrário. Se você teve uma ocorrência na tua turma, passe para nós, porque essa turma que é interessante, a gente se apoiar, para a gente fortalecer e se alinhar. Isso a gente conseguiu construir com as educação especial. Tanto que elas colocavam assim, Ana, quero segunda fazer o feedback às 2 da tarde, e elas colocavam à tarde. Você ia ver a turma, não era aquela turma que transcorreu tudo tranquilo 100%, era aquela que elas queriam um apoio, queriam trazer alguma coisa para dentro do feedback, que era uma coisa que tornava mais interessante até o feedback. E da parte delas, né, tipo, colocar a turma, né? Se elas não têm nenhuma turma específica, elas só colocavam o horário e a gente selecionava daí a turma alternando também. Perfeito. Caso, gente, haja algum problema também em relação ao suporte para atendimento de cursistas com necessidades especiais. Eu não lembro de vocês, tinha alguém que precisava de leitura, né, da ampliação do texto, né? Então, isso também é caso aconteça, tá? Então, deixar assim claro para eles que o suporte, né, que o Uniforme dá é de audiodescrição, texto ampliado e intérprete, né? Não está autorizada a entrar na Meet sem @escola. Então, isso também é uma coisa importante, porque a gente faz. A gente conhece a pessoa, a gente sabe quem é, a gente deixa, às vezes, entrar sem @escola. Eu sei que eu fazia, eu deixava entrar. Então, assim, a orientação é não permitir sem o @escola, que foi no ato de inscrição. Também é uma proteção, né? É para não ter problema. E diz que já estava acontecendo, por exemplo, de pessoas com necessidades especiais estarem levando acompanhante próprio, acompanhante individual. Não pode, tá? Porque essa pessoa não tem @escola, ela não está ligada à CED. E a CED dá esse suporte, né?
que a pessoa precisa. Então, não é permitido esse acompanhante individualizado que não esteja atuando na CL, porque a pessoa tem alguém da CL para fazer esse suporte, tá? E porque ele não tem nós orientamos também isso na nossa reunião de alinhamento, acho que você percebeu, né, essa questão de... Sim. Nós até colocamos como uma proibição, né, porque não é permitido, então é proibido, né, a pessoa a participar ali sem o seu @escola, e principalmente uma pessoa que queira se dizer ouvinte do curso, do evento, do encontro. Ouvinte. Então, isso a gente frisou ontem para os nossos formadores, né, e uma coisa também que já aconteceu no nosso outro tema, era de entrar 2 pessoas logadas em um único @escola. Então, eu e o Marcos somos inscrita aí no teu formador, você é a nossa formadora, mas nós logamos com um único aparelho. E aí isso complica na frequência, porque por mais que eu veja que você está ali, não vai aparecer no meu relatório, né? Exato, então, exato. Isso também é um agravante e tem que tomar cuidado, porque às vezes eu estou na escola fazendo o formador, eu e meu colega na hora de atividade, mas só tem um aparelho. E daí a gente orientou assim, então um loga pelo celular, né? Porque tem que aparecer da escola dele ali, ele tem que estar logado, e o outro no computador. Aí se for fazer atividade, de repente até vai fazer junto, enfim. Mas tem que aparecer, né? E eles, de preferência, com câmera aberta, toda essa orientação que a gente faz. Porque já aconteceu muito isso de logar 2 pessoas num único aparelho. É verdade. E aí o problema é exatamente esse, o BI não registra a presença, né? Então também é uma proteção ao próprio cursista, né? Exatamente, gente. E aqui que eu já comentei com vocês, né, que a playlist deve ser individual, pode ser atrelada ali, tá no canal do núcleo, mas, né, uma playlist para cada um. Às vezes é porque também aconteceu problemas em outros, não é exatamente com vocês. Mas é assim que funciona, né? Daí a gente alinha para todo mundo, né? E vocês absorvem aí o que é para vocês. E é isso, pessoal. Do nosso alinhamento, da minha parte era isso. Eu acho que está tudo tranquilo, né? Os BOs que acontecem, vocês estão encaminhando adequadamente, né? Tomando as atitudes que são necessárias. Então, é isso. E aí, qualquer coisa, né, podem me avisem, na verdade, e vamos mantendo sempre o contato e conversando, que assim a gente vai alinhando juntos também, né, e se ajudando e tudo mais, tá? Mas é isso, tá bem tranquilo. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Da minha parte, acabou. Eu só coloquei a hora atividade ali, Ana, eu coloquei o link do que os professores colocaram, porque caso mude na escola, daí eles têm acesso para mudar na planilha, tá? Mas tá ali todas as horas atividade, já preenchi também com as nossas playlists que estavam faltando, agora tá certinho. Então tá ótimo, te agradeço. E agradeço a vocês dois, gente, aí pelo bom trabalho, né, dessas semanas 2 atribuladas aí. Eu sei que tá. Bem atribuladas, né, Ana? E assim, igual eu falo, né, eu comentei ontem com o Marcos, nós já chegamos assim ansiosos, porque no domingo já foi surgindo situações, o Marcos relatou, né, ali no nosso WhatsApp, os formadores já foram trazendo problemas, atestado, enfim, e a gente já começa no domingo ficar ansioso para segunda, porque daí a gente já sabe que o fluxo, né, do trabalho, ele já vai aumentando né, e assim, então não é fácil. E aí, assim, e todos nós temos a nossa vida pessoal, né, particular, né? E daí eu até comentei com o Marcos, eu estava assim ontem também bem ansiosa, eu estava suando, assim, muito, porque eu estava bem agitada, ansiosa, porque eu também estava com meu filhinho doente, né? Na semana passada até eu não participei, na quinta-feira, né, ali do alinhamento, o Marcos informou, porque eu estava com ele no médico. Ontem, no final da tarde, era 3 horas, daí eu consegui uma outra consulta com outro pediatra, ele veio, né, então agora ele está melhor. Mas então, sim, são situações que também fora daqui, né, nós também vivenciamos situações e que, querendo ou não, se eu saio daqui, mesmo detestado ali, saí às 3 da tarde, então já ficou faltando uma lacuna ali do meu trabalho que eu não dei conta, que eu tenho que dar conta hoje, né? Então, são situações assim que a gente tem responsabilidade, a gente sabe que a gente vai fazer, né? Mas que, querendo ou não, às vezes essas prioridades vai atrasando um pouquinho, né?
Mas Sim. são situações também do dia a dia, e a gente trata com bastante seriedade e responsabilidade, né, o nosso trabalho aqui. A gente tenta, eu sempre falo, a gente, né, procura dar sempre o melhor, né, e claro que às vezes ou outra uma coisa acaba ficando, mas a gente sempre, né, procura, assim que possível, a gente já deixa tudo redondinho, né. Então, ainda temos isso também, não somos de ferro. Ainda temos que equilibrar que interfere, não adianta dizer claro que interfere. Né? Claro que você vai ficar preocupada, né? A gente é ser humano, né? A gente, né, às vezes, nem sempre a gente não é de ferro, então nem sempre a gente vai estar no nosso 100%, né? Nosso melhor é diferente, né? Todo dia o nosso melhor é diferente, nosso melhor verdade. não é igual, né? É verdade. Mas a gente agradece também o teu apoio aí, toda a tua compreensão com a gente, né? A gente sabe que o apoio da CAF é bastante importante, né, Ana? Assim, esse trabalho de a gente estar juntinho durante a semana, né? Em 2 momentos. Então, assim, acho que isso é importante, né? Claro, a gente revê aqui, né? Quando você traz para nós, a gente relembra de, nossa, olha aqui, vamos anotar, né? Então, assim, é importante. Eu acho que tudo isso é muito válido também para o nosso trabalho. E tudo é formação. Eu falo para os formadores, uso muito isso no nosso feedback. Nós estamos em desenvolvimento, né? Todo dia eu estou aprendendo algo novo, né? Com uma pessoa nova. Então, você traz as informações de uma forma. Já trabalhamos com outros técnicos da CAF, então a gente está sempre aprendendo, né? Conhecendo outras pessoas, trabalhando com outras pessoas. O quanto isso é importante. Então, assim, a gente coloca isso. Nós estamos num desenvolvimento. Eu, enquanto tutora, eles, enquanto formadores. E esses momentos é muito importante para nós também. A gente se sente apoiado, né, Ana? Porque a gente sabe que tem com quem contar. Ó, deu uma situação, não estamos conseguindo resolver. Vamos pedir socorro para a Ana, vamos pedir. Roteiro, vamos pedir socorro para a Bárbara, né? Então, são situações que a gente sabe que a gente vai ter esse apoio, então isso é muito importante para o nosso trabalho. É isso mesmo, gente. É assim que tem que ser. É isso mesmo, apoio e a gente está aqui, né, se ajudando mutuamente para que a coisa, né, para que todos nós nos desenvolvamos, né, para que todos nós façamos o formador realmente grande, né, realmente de excelência. É exatamente isso, Josi. É perfeito o que você disse, tá? E assim, gente, o que precisar, estou à disposição. Fiquem tranquilos, tá? Tá tudo sob controle. E o que não tiver sob controle, a gente vai colocando nos trilhos aí juntos, tá bom? Só a gente conversar, tá? E for saber o que está acontecendo, né? Que a gente vai trilhando juntos. Essa é a ideia. Tá? Então, ótimo, então. Obrigada. Um excelente dia. Espero que hoje tenha menos BOs para todos nós. Eu também vou ter que resolver uns agora. A gente não está sozinho. Né? Isso. Isso que é importante. A gente não está sozinho. Mas é isso. Tá bom? Qualquer coisa estamos aí. Obrigadão. Obrigada. Até mais. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau.